O dia do meu casamento deveria ter sido o momento mais feliz da minha vida. O culminar de uma história de amor que considerei imortal. Mas o que começou como um sonho se transformou em um pesadelo impossível de esquecer. Enquanto me arrumava na suíte nupcial, as últimas horas antes da cerimónia estavam desmoronando. Dava para ouvir a música de fundo, as risadas dos convidados que se reuniam e a agitação que indicava que tudo estava pronto. A luz quente do sol filtrava-se pelas cortinas. Enquanto eu me olhava no espelho, sentindo um nó no estômago, me senti linda com o meu vestido, o tecido branco brilhando à luz do dia. Mas não foi a beleza que me deixou insegura. Era o medo do que estava por vir. O medo de que algo não estivesse certo, de que uma sombra de traição pairasse sobre o meu dia. Aquela sombra que não me abandonou nos últimos meses. Jake, meu noivo, havia mudado e eu não podia ignorar isso. Ele parecia distante, mais preocupado com algo que não entendia. Mas naquele dia, quando eu deveria estar mais feliz de todos, me vi mais sozinho do que nunca. Então, o silêncio da sala foi abruptamente quebrado por uma batida suave, mas insidiosa, na porta, antes que ele pudesse reagir. A porta se abriu e lá estava ela. Minha madrasta, Sofia, com seu eterno sorriso falso e uma expressão de satisfação mal disfarçada. Embora seu rosto mantivesse uma calma externa, pude ver o brilho de triunfo em seus olhos. Como se ele estivesse esperando por esse momento há anos. Posso entrar? Ele perguntou, sem realmente esperar uma resposta. Seu tom era educado, mas a frieza em sua voz não passava despercebida. Eu sabia o que isso significava. Ela não veio me desejar boa sorte ou compartilhar esse momento especial comigo. Algo nela me disse que sua visita tinha outro propósito. Sem responder, deixei-a entrar. Ele olhou ao redor da sala como se estivesse examinando cada canto, certificando-se de que tudo estava em seu lugar. Quando seus olhos encontraram os meus, senti como se estivesse sendo invadida por algo sombrio e venenoso. Você está linda, como sempre, disse ele, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Não havia sinceridade em seu tom. E eu percebi isso imediatamente. Cada palavra que saía de sua boca estava impregnada de um veneno que ele não conseguia esconder. Não sei o que você está fazendo aqui. Respondi, minha voz tremendo levemente, tentando manter a calma. Sofia sempre foi um desafio para mim. Mas hoje eu não ia deixar a presença dela estragar o que restava do meu dia. Não, achei que poderíamos aproveitar o momento, disse ela, sem qualquer preocupação, enquanto se aproximava do espelho e arrumava o cabelo com delicadeza calculada. Uma onda de irritação percorreu meu corpo. Mas eu a reprimi. O que aconteceu a seguir mudou completamente o curso daquele dia e a minha vida. Quando chegou a hora das fotos de família, tudo começou a piorar. Todos faziam fila para posar. Os flashes das câmeras iluminavam o ar. Mas minha madrasta, como sempre, encontrou seu momento para intervir. De repente, ele se aproximou e, com gesto autoritário, pediu para participar da foto. Vamos, Sofia, eu disse, um pouco mais duro que o normal. Não acho que seja necessário que você se coloque na foto. É uma lembrança para minha família. Não quero que sua energia negativa permaneça nela. O silêncio encheu a sala. Ninguém disse nada, mas pude ver a expressão desconfortável nos rostos dos outros. Alguns parentes meus tentaram esconder a tensão, mas sabiam o que estava por trás da minha rejeição. Sofia não iria desistir. Ah, você não quer que eu apareça na foto? Ele perguntou. Seu tom mudou para um que era mais agudo e acusatório. Por quê? Você está escondendo alguma coisa? Meu coração parou por um segundo. Eu não sabia do que ele estava falando. Mas seu olhar era um desafio e eu sabia que havia chegado o momento. O que eu poderia fazer? Deixar sua manipulação vencer novamente? Não, hoje não. O que você está insinuando? Eu respondi, tentando manter o controle. Então, a terrível verdade saiu de seus lábios como uma espada afiada. Sua pele perfeita não é real. Não é? Ele disse com um sorriso frio. Você fez uma cirurgia plástica porque sua pele estava queimada. Certo. O mundo inteiro parou ao meu redor. Um golpe baixo, cruel e impiedoso. Ninguém na sala respirava e meu coração afundou ao ouvir essas palavras. Todos estavam olhando para mim. Mas a única coisa que ouvi foi a risada de Sofia ecoando na minha cabeça. Não foi a primeira vez que ela me atacou. Mas ela nunca foi tão direta ou tão cruel. Antes que eu pudesse reagir, ela se lançou sobre mim. Com um movimento tão rápido e violento que nem consegui me defender. Em um piscar de olhos, meu vestido de noiva estava rasgado. O som de tecido rasgando ecoou em meus ouvidos e senti como se o mundo estivesse desmoronando diante dos meus olhos. Ela estava exposta, vulnerável, o vestido que escolhi com tanto amor. Agora uma ruína. E a minha cicatriz, que escondi durante anos, agora era um espetáculo público. Sofia olhou para mim com um sorriso triunfante no rosto. Como se tivesse ganhado alguma coisa. Olha o que ele está escondendo. Gritou em tom de vitória, apontando para minhas cicatrizes. O ar estava cheio de murmúrios e olhares de compaixão.
A humilhação era palpável, um peso insuportável esmagando meu peito. Eu me senti como um animal enjaulado, preso em seu jogo cruel. Olhei para Jake, meu noivo, esperando que ele viesse em minha defesa. Mas ele não moveu um músculo. Ele não se aproximou, não disse nada. Em vez disso, sua família se aproximou dele e juntos começaram a se afastar, deixando-me sozinho, abandonado no meio da minha humilhação. O pai de Jake, com uma voz forte e autoritária, proclamou o que nenhum de nós queria ouvir: o casamento acabou. Meu mundo inteiro desabou. Desesperado, procurei meu pai no meio da multidão, esperando que pelo menos ele estivesse ali para me apoiar. Mas ele não olhava para mim. Ele ficou parado, olhando para o chão, incapaz de fazer qualquer coisa enquanto Sofia sorria, aproveitando sua vitória. Eu me senti completamente sozinho, quebrado. Ao fugir da sala, meus pés mal tocaram o chão, e sussurros e olhares encheram o ar, cortando-me como facas. Refugiei-me num canto, com o coração partido. Como tudo isso chegou tão longe? Como alguém pode ser tão cruel? Foi quando senti uma mão em meu ombro. Foi minha prima, Lily, quem se ajoelhou ao meu lado, com os olhos cheios de empatia. Ele olhou para mim com determinação. Nancy, isso não é o fim. Ele me disse suavemente: você não merece isso. Vamos superar isso. Suas palavras foram um farol de esperança no meio da escuridão. Embora a risada de Sofia ecoasse ao longe, ela havia vencido a batalha. Mas eu sabia que a guerra não havia acabado. Enxuguei minhas lágrimas e me levantei. Eu não iria deixá-lo escapar impune. Ele iria fazê-la pagar pelo que tinha feito. Depois do que aconteceu no meu casamento, o peso da humilhação me esmagou como uma pedra. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto da Sofia, aquele sorriso venenoso que zombava de mim, e me lembrava do som do vestido rasgando, das minhas cicatrizes expostas para todos. Embora meu corpo estivesse cheio de dor e tristeza, uma parte de mim se rebelou. Eu não poderia ficar parado. Não poderia deixá-la vencer. Este não foi o fim. Não para mim. Eu sabia. As semanas seguintes foram uma espiral de dor e desespero. As pessoas olhavam para mim com pena, mas ninguém parecia fazer nada. Jake não me ligou, mesmo depois do que aconteceu. Parecia que ele havia desaparecido do mapa. Assim como meu pai, que ainda estava sob o controle de Sofia. Eu senti como se tivesse sido abandonado ao meu destino. Os murmúrios da família de Jake e os sussurros de amigos próximos tornaram-se facas afiadas, destruindo o pouco que restava da minha dignidade. Mas no meio da escuridão, minha prima Lily não me deixou cair. Ela estava lá, sempre presente, ouvindo meus choros, sussurrando palavras de incentivo quando eu mais precisava. Isso me deu coragem para seguir em frente. Me lembrou que eu não era uma vítima, que ainda tinha forças para lutar. Este não é o fim. Nancy, ele me disse repetidas vezes. Você não pode deixar Sofia vencer. Ela está tentando derrubar você há anos. Se você desistir agora, ela conseguirá tudo o que deseja. No início, as palavras de Lily foram apenas um conforto vazio, algo para acalmar a tempestade em meu peito. Mas depois de uma noite particularmente escura, algo mudou dentro de mim. Ela estava sentada no sofá, olhando para a parede, absorta na repetição do que havia acontecido. Quando Lily me trouxe uma xícara de chá e se sentou ao meu lado, suas palavras atravessaram a névoa em minha mente como um raio de luz. Você não pode deixá-la vencer, Nancy, ele disse com firmeza, olhando diretamente nos meus olhos. Sofia não é invencível. Ela nada mais é do que uma mulher cruel e amarga. E aposto que se olharmos bem, descobriremos seus próprios segredos. Ela não é a única que tem coisas a esconder. Essas palavras ressoaram fortemente em mim. Sofia sempre foi calculista, sempre um passo à frente, manipulando todos ao seu redor. Mas e se ele pudesse reverter a situação? E se ele pudesse expô-la pelo que ela realmente era? Naquela noite tomei uma decisão. Eu não deixaria a crueldade da Sofia definir a minha vida. Eu não iria deixá-lo escapar impune de tudo o que tinha feito. No dia seguinte, peguei meu telefone e procurei um investigador particular. Liguei para Ryan Black, um homem com reputação na cidade, conhecido por sua capacidade de descobrir segredos e mentiras. Contei-lhe tudo, como Sofia me atormentou durante anos, como ela me humilhou no meu casamento e como eu precisava saber a verdade sobre ela. Ryan ouviu tudo com paciência, sem me interromper, e quando terminei, ele me olhou com uma expressão séria. Vou investigar isso, ele finalmente disse. Pessoas como ela costumam ter esqueletos no armário. Não será fácil, mas é só uma questão de encontrá-los. Senti uma mistura de esperança e ansiedade ao encerrar a ligação. Naquele momento, embora não soubesse o que iria acontecer, algo dentro de mim me disse que eu estava no caminho certo. Eu tinha que saber a verdade. Não só para me vingar, mas para poder encerrar este capítulo da minha vida de uma vez por todas. As semanas seguintes foram intermináveis. Cada vez que o telefone tocava, meu coração disparava na esperança de receber alguma notícia de Ryan. Enquanto isso, eu tentava colocar minha vida de volta nos trilhos.
Embora não fosse fácil, a cada passo, a sombra de Sofia continuava a me perseguir e eu sentia como se estivesse em constante estado de alerta. Meu pai, ainda sob a influência de Sofia, me evitou, e Jake não apareceu nem uma vez. A solidão me abraçou com força. Mas Lily ainda estava ao meu lado, me dando coragem para continuar. Finalmente, depois do que pareceram semanas de espera, recebi a ligação que estava esperando. A voz de Ryan, calma mas urgente, fez meu pulso acelerar. Nancy, acho que você deveria ouvir isso pessoalmente. Você pode se encontrar comigo amanhã. No dia seguinte, encontrei Ryan em seu pequeno escritório. Meu nervosismo era palpável. Minhas mãos tremiam quando me sentei em frente a ele. Ele colocou uma pasta sobre a mesa e deslizou-a em minha direção. Foi isso que descobri, disse ele, com a voz profunda e profissional. Sofia está envolvida em atividades ilegais. Ela vende drogas através de uma rede clandestina. Não é uma operação pequena, ela está envolvida em uma rede que há anos causa muitos danos. Minha mente lutou para processar o que acabara de ouvir. Drogas ilegais. Eu repeti, minha voz tremendo. Ryan assentiu. Ela é muito esperta. A maioria de suas transações são feitas através de intermediários. Mas reúne evidências suficientes para conectá-la diretamente à operação. Registros bancários, registros telefónicos, depoimentos de pessoas que negociaram com ela. Está tudo aqui, nesta pasta. Abri a pasta com as mãos trêmulas. Ao revisar os documentos, cada evidência se encaixou, revelando uma imagem de Sofia muito mais perigosa do que ele imaginava. Eu estava completamente envolvido em algo muito maior do que eu. Meu pai não sabia de nada. Perguntei a ele, mas Ryan balançou a cabeça. Não. Até onde eu sei, ela está completamente no escuro. Ela tem sido muito cuidadosa em manter esse assunto separado dele. Mas agora você sabe a verdade. A raiva que fervia dentro de mim desde que o desastre do casamento irrompeu. Não se tratava apenas do que ele fez comigo, mas de tudo o que fez a outras pessoas. As mentiras que ele inventou. As vidas que destruiu. Agora eu sabia que tinha algo em minhas mãos que poderia destruí-la. Eu quero acabar com ela. Eu disse, minha voz firme e determinada. Quero ter certeza de que ele pagará por tudo o que fez. Ryan assentiu, entendendo a magnitude da minha decisão. Com estas provas você tem um caso sólido. Mas precisará de um bom advogado. Alguém que possa lidar com algo desta magnitude. Depois de receber as informações devastadoras de Ryan sobre as atividades ilegais de Sofia, eu sabia que o próximo passo era crucial, precisava falar com meu pai. Embora a ideia de enfrentá-lo me aterrorizasse, eu sabia que não poderia continuar escondendo a verdade. Pessoas como Sofia prosperaram porque mantiveram tudo nas sombras, manipulando as situações em seu benefício. Agora, com todas essas evidências em minhas mãos, eu não permitiria que ela continuasse controlando nossas vidas. Meu pai ainda estava sob o feitiço de Sofia. E isso me machucou mais do que eu poderia expressar. Tinha sido tão fácil para ela manipulá-lo. Tão fácil brincar com suas inseguranças e transformá-lo em alguém que ela mal reconhecia. Eu me sentia quebrado por dentro toda vez que pensava em como ele a defendeu. Como ele deixou que ela o controlasse todos aqueles anos. Como ela poderia amar alguém que destruiu sua própria filha. Finalmente, decidi que tinha que enfrentar isso. Uma noite, depois de vários dias trabalhando no caso e reunindo mais provas, convidei-o para ir ao meu apartamento. Eu sabia que não seria fácil, mas tinha que fazer isso. Ele não poderia continuar convivendo com esse segredo e muito menos com a dor de não entender o que Sofia havia feito. Quando ele chegou, pude ver o desconforto em seu rosto. Ele evitou-me olhar nos olhos. Como se soubesse que algo importante estava para acontecer. Sentei-me na frente dele. Meu coração disparado. Eu senti que estava prestes a descobrir uma verdade que poderia destruir o que restava do nosso relacionamento. Mas eu sabia, era o que eu tinha que fazer. Pai, preciso que você me escute. Comecei, com a voz trêmula, mas determinada. Este não é um drama familiar. Esta é a verdade, e preciso que você saiba disso. Peguei uma pasta que havia preparado, com todas as evidências que Ryan havia reunido. Os documentos, as gravações, os depoimentos. Estava tudo lá e era tão claro que não havia como negar. Deslizei-o na direção dele e, ao fazê-lo, vi seu rosto mudar. Sua expressão ficou mais séria, mais focada. Pai, Sofia não é quem você pensa que ela é. Eu disse a ele com firmeza. Ela está envolvida em um negócio ilegal. Ela está vendendo drogas. Durante anos ela vem enganando vocês. Todos nós, enquanto constrói sua vida sobre mentiras. No início, ele não disse nada. Ele apenas olhou os papéis e seu rosto passou por uma série de expressões: descrença, surpresa, raiva. Quando ele olhou para cima, seus olhos estavam cheios de confusão. Isso não pode ser verdade. Ele murmurou, com a voz embargada. Ela nunca faria algo assim comigo. Pai, ela fez isso. E ela faz isso há anos. Respondi,
tentando manter a calma. Ele não é a pessoa que você pensa que é, ele tem manipulado você e mentido para você esse tempo todo. Observei seu corpo afundar na cadeira. Como se o peso da verdade o estivesse esmagando. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele folheava os papéis. Cada palavra mais pesada que a anterior. Eu o vi se perder em pensamentos. Provavelmente lembrando de todas as vezes em que a defendeu. Quando ficou cego para os sinais. Era óbvio que ele estava arrasado. Pai, por favor, preciso que você me escute. Implorei. Isto não é apenas sobre o que ele fez comigo. Isto é sobre todas as pessoas que ele machucou. Preciso que você me apoie. Para tomar a decisão certa. Não podemos deixá-lo continuar escapando impune. Finalmente, ele recostou-se na cadeira e fechou os olhos por um momento. O silêncio tornou-se insuportável. Mas eu sabia que era hora de enfrentá-lo. Eu não poderia continuar vivendo sob a sombra de Sofia e muito menos deixar que a influência dela controlasse minha vida. Sinto muito, Nancy, disse ele, com a voz embargada. Eu deveria ter defendido você antes. Mas não vi. Fiquei cego pela manipulação dele. Meus olhos se encheram de lágrimas. Mas eu as contive. Eu sabia que não poderia chorar. Este era o momento que eu estava esperando. A chance de assumir o controle da minha vida e deixar para trás a manipulação de Sofia. Eu não iria perdê-lo. Pai, preciso que você fique com isso. Eu disse, inclinando-me em direção a ele. Não se trata apenas do que ele fez comigo. Trata-se de tudo o que ele fez para destruir vidas. Não podemos deixá-lo escapar impune. Eu o vi balançando a cabeça lentamente. Como se finalmente entendesse a magnitude do que eu estava lhe dizendo. Você está certo, disse ele, com a voz abafada. Eu deixei ela me controlar por muito tempo. Vou ajudar você. Vou apoiá-la, Nancy. Tudo o que você precisar. Pela primeira vez em muitos anos. Senti como se meu pai fosse mais uma vez o homem de quem me lembrava. Aquele homem que, embora imperfeito, sempre tentou fazer a coisa certa. Foi um começo, embora não pudesse apagar todo o dano que ele havia causado. Mas pelo menos ele estava do meu lado agora. Depois da nossa conversa, papai prometeu conversar com advogados e tomar medidas para cortar relações com Sofia de uma vez por todas. Foi um passo importante, não só para ele, mas também para mim. Eu não estava mais sozinho nessa luta. Mas ele sabia que a batalha não havia terminado. À medida que o caso avançava, a verdade sobre Sofia começou a ser desvendada. Suas manipulações não eram mais suficientes para mantê-la nas sombras. E o que começou como uma pequena centelha de esperança era agora um fogo incontrolável. A justiça estava começando a tomar forma e ele finalmente sentiu que poderia respirar novamente. O dia do julgamento chegou mais rápido do que eu imaginava. As semanas de preparação com a advogada Sarah David, que se tornou uma peça-chave da minha estratégia, pareciam ter desaparecido num piscar de olhos. Eu estava pronto, embora não sentisse nada além de uma mistura de nervosismo e determinação. Chegou a hora de enfrentar Sofia, de enfrentar tudo o que ela havia feito e finalmente ver suas mentiras desmoronarem. Entrar na sala do tribunal era como entrar num campo de batalha. As paredes cinzentas, a atmosfera fria e distante. Tudo me esmagava. Porém, algo dentro de mim havia mudado. Eu não era mais a mesma mulher que foi quebrada no dia do meu casamento. Ele não era mais a mesma pessoa que caminhava pelos corredores vazios, procurando um motivo para continuar. Agora, ela estava pronta para lutar. Pronta para expor ela e sua teia de mentiras ao mundo. Sofia estava lá, é claro, com sua presença imponente, seu sorriso arrogante e aquele olhar confiante que ela tinha há anos. Ela estava vestida com um terno elegante que apenas destacava sua atitude superior. Mas hoje algo em sua postura parecia quebrado. Seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e medo. Um medo que não existia antes. Eu vi isso. Ela estava começando a perceber que as coisas não iriam acontecer como ela pensava. Quando o julgamento começou, o clima no tribunal ficou ainda mais tenso. O advogado de Sofia tentou refutar as provas com estratégias jurídicas que já não tinham peso. A evidência era clara e irrefutável. Os registros bancários, os testemunhos das pessoas que participaram nos seus negócios ilegais, as provas dos negócios com os intermediários, tudo estava lá. Sarah foi brilhante ao apresentar cada evidência com precisão e clareza. Não havia espaço para mentiras. Não havia espaço para manipulação. A verdade estava vindo à tona. As semanas de investigação do investigador particular Ryan valeram a pena. As histórias de pessoas que foram prejudicadas pelos negócios de Sofia. As vidas que ela destruiu. Foram contadas repetidas vezes. Cada história pintando um quadro contundente. A sala encheu-se de murmúrios à medida que as provas eram desmontadas. Cada testemunho mais devastador que o anterior. Observei tudo em silêncio, mas dentro de mim cresceu um sentimento de poder. Finalmente, ele estava assumindo o controle. À medida que o julgamento avançava, o rosto de Sofia começou a mudar. A confiança que ele demonstrara no início estava desaparecendo e em seu lugar apareceu uma inquietação crescente.
Os murmúrios na sala do tribunal intensificaram-se e pude ver como o seu advogado, desesperado, tentou fazer todo o possível para desmantelar as provas. Mas já era tarde demais. A evidência era forte. A verdade estava sobre a mesa e não havia nada que ele pudesse fazer para impedi-la. Lembro-me do momento em que o veredicto foi anunciado. Foi um silêncio tão profundo que quase pude ouvir meu próprio coração batendo. A tensão na sala era palpável. Como se todos estivéssemos prendendo a respiração. Quando o juiz pronunciou as palavras que todos esperávamos, meu corpo reagiu como se um peso tivesse sido tirado de meus ombros. Sophia Larkin é culpada de todas as acusações apresentadas contra ela, disse o juiz com voz firme. Ele enfrenta uma sentença de prisão por seus crimes. Por um segundo, o mundo pareceu parar. Eu não pude acreditar. O caminho para chegar até aqui foi tão longo, tão cheio de dor, sacrifícios e momentos de desespero. E agora, finalmente, a justiça estava sendo feita. Sophia, a mulher que ele manipulou, destruiu e mentiu ao longo dos anos, finalmente iria pagar pelo que fez. Enquanto Sophia era escoltada para fora da sala do tribunal, seus olhos procuraram por mim na sala. Observei sua expressão se transformar em uma mistura de fúria e desprezo. Ele se virou para mim e, com um sorriso amargo, sussurrou: "Você acha que ganhou? Certo, isso não é o fim." Suas palavras ecoaram na minha cabeça. Mas desta vez não me importei. Olhei para ela sem vacilar. Minha voz firme e clara: "Sim. Sophia, isto é para você." Observá-la ser conduzida para fora do tribunal algemada, sabendo que acabaria por enfrentar as consequências dos seus atos. Foi uma das experiências mais libertadoras da minha vida. Durante muito tempo vivi sob sua sombra, seu controle, sua manipulação. Mas agora, ele não poderia mais me machucar. Eu não poderia mais destruir minha vida. O julgamento acabou, mas não se tratava apenas dela. Era sobre mim, da minha luta, da minha decisão de não calar, de não me deixar esmagar pela sua crueldade. Eu havia vencido, não só o caso, mas a minha vida. Pela primeira vez, me senti livre. Quando saí da quadra, vi meu pai me esperando na entrada. Embora seu rosto estivesse marcado pela tristeza e pela culpa, havia algo em seus olhos que eu não tinha visto antes: arrependimento. Mas também apoio. Finalmente, ele entendeu a magnitude do que havia acontecido. Ele me abraçou com força e sua voz quebrada ecoou em meus ouvidos: "Devo tudo a você. Nancy, sinto muito por não ter defendido você antes." "Está tudo bem, pai", respondi, com o coração cheio de emoção. O importante é que agora estamos juntos nisso. Não estou mais sozinho. Naquela noite, ao voltar para casa, senti uma paz que não sentia há anos. Não era apenas o facto de Sophia estar a ser punida pelos seus crimes, foi o facto de ter recuperado a minha vida. A minha dignidade, a minha liberdade. Finalmente, tudo o que ele sofreu tinha um propósito. E embora soubesse que ainda havia muitas coisas para curar, finalmente pude dizer que havia assumido o controle. Depois do julgamento, tudo parecia ter mudado de forma irreparável. Mas, ao mesmo tempo, houve uma sensação de encerramento. Como se uma parte importante de mim, que ficou presa durante anos, tivesse finalmente sido libertada. Sophia não era mais uma sombra na minha vida. Ela, que tinha feito todo o possível para me destruir, agora estava pagando pelos seus crimes. Eu ganhei, não só no tribunal, mas também na minha vida pessoal. Mas eu sabia que, embora a batalha legal tivesse terminado, o meu processo de cura estava apenas começando. Alguns dias se passaram e, embora a alegria do veredicto permanecesse viva em meu coração, também era evidente que tudo o que havia acontecido havia deixado cicatrizes profundas em minha alma. A sensação de abandono durante o meu casamento, a dor de ver como meu próprio pai me deixou sozinha. Tudo isso ainda estava presente. Mas de alguma forma, a cada dia que passava eu sentia que estava me aproximando da mulher que queria ser. Da mulher que sempre soube que poderia ser. A mulher que não deixaria ninguém defini-la. Meu pai, embora tenha demorado um pouco, finalmente começou a reconhecer o dano que havia causado. Após o julgamento, começamos a reconstruir nosso relacionamento. Aos poucos, ele não era mais o homem que tinha sido um espectador na minha vida. Nem aquele que permitiu que Sophia me destruísse emocionalmente. Agora, ele era alguém disposto a fazer as coisas certas. A estar lá para mim. Ele me visitava com frequência. Me trazia flores. Preparava jantares para pedir desculpas pelos anos de silêncio. Embora ele nunca pudesse apagar a dor que me causou, ele estava pelo menos disposto a me mostrar que sentia muito. E isso, embora pequeno, significou muito para mim. Uma noite, enquanto jantávamos, ele olhou para mim com uma expressão séria, mas orgulhosa. "Nancy, tenho pensado muito sobre o que você me contou sobre defender o que é certo." Ele começou: "Quero que saiba que estou orgulhoso de você. Você demonstrou mais coragem do que eu e nunca vou parar de tentar compensar você. Sei que palavras não são suficientes. Mas quero que saiba que sempre irei apoiá-lo." Essas palavras tocaram meu coração. Mais do que ele poderia imaginar.
No início, senti uma centelha de esperança. Daquelas que não se sente com frequência. Talvez não fosse a redenção que ele procurava há anos. Mas era um começo. Meu pai havia falhado comigo. Mas agora estava fazendo tudo o que podia para fazer as pazes. Isso era tudo que eu poderia pedir. Apesar de todo o progresso, minha vida ainda estava em transição. Ele havia vencido a batalha. Mas ainda havia muitas coisas para curar. Muitos pedaços quebrados que precisavam de tempo para se unirem novamente. Jake, depois de tudo o que aconteceu, continuou aparecendo. Primeiro, ele fez isso no tribunal, buscando um pedido de desculpas, pedindo uma chance de corrigir seu erro. Embora eu tenha ficado magoado com o que ele fez, vi algo diferente nele. Ele não era mais o mesmo homem que me deixou perdida no meu casamento. Agora, ele também estava tentando provar que merecia uma segunda chance. No entanto, meu coração ainda estava partido e eu não sabia se poderia confiar nele. Jake e seus pais começaram a pedir desculpas sinceras. Cada um à sua maneira. Mandaram-me cartas. Telefonaram-me. Pediram-me tempo. No começo, eu não sabia o que fazer. Não queria cair na armadilha do perdão fácil. Não queria ser o tolo que deixa promessas vazias apagarem a dor. Mas algo dentro de mim me disse que talvez, apenas talvez, pudesse haver uma chance de redenção. Não apenas para eles, mas para mim também. Finalmente, um dia, Jake me pediu para encontrá-lo no parque onde costumávamos ir quando namorávamos. Meu coração batia rápido. Minhas mãos suavam. Eu não tinha certeza do que iria acontecer ou se estava pronto para enfrentá-lo. Mas algo em seus olhos, aquele olhar de arrependimento genuíno, me fez decidir. Eu o vi ali, parado com um pequeno buquê de margaridas na mão. As mesmas flores que eu adorava quando estávamos juntos. Nancy, ele começou, com a voz trêmula. Eu sei que já disse isso 1000 vezes. Mas preciso que você ouça mais uma vez. Sinto muito por decepcioná-la. Por fazer você passar por tudo isso. Nunca vou me perdoar pelo que fiz com você. E sei que nenhuma palavra pode tirar isso. Mas eu te amo. Eu te amo mais do que jamais soube dizer. E quero passar o resto da minha vida com você. Você vai me deixar. Podemos começar de novo. Por um momento, o tempo parou. A emoção me dominou e lágrimas se acumularam em meus olhos. Eu me senti vulnerável, mas também forte. Tudo o que passei, toda a dor, as traições, as feridas, me trouxeram até este momento. E embora meu coração ainda estivesse ferido, eu sabia que poderia ser curado. Jake, eu disse lentamente. Meu coração pesado, mas determinado. O que aconteceu no casamento quebrou algo em mim. Isso me fez questionar tudo. Inclusive em nós. Mas posso ver que você tem trabalhado duro para provar que merece uma segunda chance. E vejo que você está falando sério. Se vamos seguir em frente, tem que ser de uma maneira diferente. Sem mais dúvidas. Sem mais interferência de ninguém. Tem que ser tudo sobre nós. E somente nós. Seus olhos brilhavam de esperança e ele sorria com uma sinceridade que me tocou profundamente. Com certeza, eu prometo, só nós. Naquela noite, enquanto caminhávamos para casa, o mundo parecia estar de volta ao seu lugar. Talvez não estivéssemos totalmente curados. Talvez nem tudo estivesse resolvido. Mas parecia que estávamos começando a construir algo novo. Algo mais forte, mais autêntico. Meses depois, Jake e eu tivemos um casamento pequeno e íntimo. Não foi o grande evento que havíamos planejado originalmente. Mas foi perfeito em sua simplicidade. Cercado pelos amigos e familiares mais próximos. Incluindo meu pai, que me olhou com orgulho quando eu disse sim ao homem que lutou para reconquistar minha confiança. Olhando nos olhos de Jake, eu sabia que este era o começo de um novo capítulo. Um capítulo construído sobre honestidade, resiliência e amor. Sofia, por sua vez, caiu no esquecimento, pagando pelos seus crimes. E o seu nome raramente era mencionado na nossa família. A influência que ele teve em minha vida não existia mais e meu relacionamento com meu pai ficou mais forte a cada dia. Lily, minha prima fiel, continuou a ser minha rocha, lembrando-me da força que encontrei dentro de mim. No final, percebi que a cicatriz que Sofia havia deixado na minha vida não era motivo de vergonha. Fez parte da minha história. Uma prova de tudo que superei. Era a prova de que ela poderia ressurgir das cinzas. Mais forte e determinada do que nunca. Agora, em minha nova casa com Jake, olhando para o horizonte da cidade, senti uma enorme sensação de gratidão pela jornada que havia feito. Não foi fácil, mas ele sobreviveu. Eu lutei e reivindiquei minha vida. Às vezes, quando penso naquele dia do casamento, no momento em que Sofia rasgou meu vestido e expôs minhas cicatrizes, percebo que o que ela pensava que seria minha ruína acabou sendo minha maior fonte de força. Ela mostrou ao mundo minhas vulnerabilidades, mas também me deu coragem para defender minha posição e lutar pelo que eu merecia. Esta é a minha história. Uma história de traição, vingança, resiliência, justiça e, finalmente, o amor que consegui reencontrar. E se há uma coisa que aprendi é isto: não importa quão sombrias as coisas fiquem.
Sempre há uma maneira de se levantar novamente. Você apenas tem que acreditar em sua própria força.